mais delongas, eu queria ler dois textos da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 14, versículo 34 ao 36. Glória a Deus. Quero mandar também um forte abraço para minha muito digna esposa, minhas filhas, Débora e Esther, que estão ligadinhos no programa, certo? Deus abençoe. Mateus 14, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versículo 34 ao 35, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. E eu queria dizer a você, querido internauta, você que possui um exemplar da Bíblia Sagrada, aí próximo a você, abra a sua Bíblia, por favor. Glória a Deus, está escrito assim, queridos. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Eu falei todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe ao menos que eles pudessem tocar a orla de suas vestes. E todos os que tocavam ficavam são. Agora, para parafrasear esse texto, irmãos, João capítulo 5. Glória a Deus. Nós vamos lá para o tanque de Betesda. João capítulo 5, versículo do 1 ao 8, que diz assim, escrito está. E depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Queridos, nós lemos dois textos da poderosa palavra do Senhor, que tem uma grande similaridade, pois ambos falam particularmente de dois grupos. Um grupo de Genezaré, que nós lemos em Mateus 14, 34 ao 36, e o grupo que estava no tanque de Betesda. O primeiro grupo de Genezaré, que era uma cidadezinha que ficava sitiado ali na cidade de Cafarnaum. Em Cafarnaum,
eles receberam a visita de Jesus. O segundo grupo se reservava no tanque de Betesda e também receberam a visita de Jesus. Agora veja ambos a semelhança. O primeiro grupo de Genezaré eram judeus. E o segundo grupo que estava no tanque também eram judeus. Veja a semelhança que havia entre os dois grupos. Todos marcados pela enfermidade. E todos estavam enfermos. O que eu acho interessante, queridos, é que outra coisa eles tinham em comum é que ambos, os dois grupos, receberam a visita do Salvador da humanidade. Queridos, Jesus, ele é o Salvador do mundo. Jesus, ele é mais que um profeta. Jesus, ele era mais que um médico, mais que um psicólogo. Ele era o próprio Filho de Deus encarnado, a raiz de Davi, o redento de Jessé. Ele era o tabernáculo de Deus levantado. Ele era o descendente da mulher, o segundo Adão. O homem cujo nome era Renovo. Ele era a raiz de Davi, o redento de Jessé, o tabernáculo de Deus levantado, estava andando sobre a terra. O verbo divino. E o que me chama a atenção, queridos, é que poucas pessoas reconheceram que Jesus era o Salvador do mundo. E quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor me levava para ver as particularidades de lugares que Jesus passa, opera e deixa o ambiente. Em nenhum lugar, irmãos, que Jesus passou, ele deixou o ambiente da mesma maneira. Em nenhum lugar na Bíblia por onde Jesus passou, ele deixou o ambiente como estava. Em todo lugar que ele passou, que ele pisou, que ele andou, o povo que ele conversou, ele mudou história. Ele curou enfermos, ele levantou aos coxos, ele deu vista aos cegos, ele levantou o paralítico. Jesus ressuscitou morto de 4 dias. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que Jesus não é exclusividade de ninguém. Ele veio para quem tem fome e sede dele. Glória a Deus. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que o primeiro grupo de Genezaré, se nós se atentarmos ao texto de Mateus 14, a gente vai ver que quando os homens daquele lugar reconheceram que era Jesus, mandaram por todas aquelas terras ao redor e lhe trouxeram todos os enfermos. Eu vou conjecturar. Era mais ou menos assim, Marinho. Jesus chegou na cidade. E quando Jesus chega em Genezaré, o povo o reconhece e olha para ele e diz: é Jesus de Nazaré. E quando o povo vê que era Jesus de Nazaré, o texto vai dizer que os homens daquela cidade se alvoroçaram. Eles ficaram alvoroçados a ponto de se preocupar com os enfermos.
com os que estavam cegos, com os paralíticos, com aqueles que estavam debilitados e que não teria a sua saúde restaurada. E é bem verdade, queridos, se faz necessário falar, que nos dias de Jesus, a ciência medicinal não era tão avançada como a nos dias atuais. Hoje, a nossa conhecida como, a enfermidade conhecida hoje nos dias atuais como hanseníase, nos dias de Jesus, era uma lepra. E isso era incurável. Era algo que, muitas das vezes, dependendo da gravidade da mesma, o enfermo morria com ela. E era uma doença avassaladora. Nos dias de Jesus, meu querido presbítero Edmilson Marinho, havia muitos cegos. E a cegueira era algo natural naqueles dias. E Jesus deu vista a muitos cegos. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que a atitude do grupo de Genezaré. O grupo de Genezaré, pastor Edmilson, eles, quando receberam Jesus na cidade, eles correram. Eles foram à procura dos enfermos. Eles saíram de cidade em cidade e fazendo um censo, tem alguém enfermo aí? Tem alguém que precisa ser curado aí? Jesus está na cidade. Tem alguém que precisa de restauração? Jesus chegou. Aleluia. Eu imagino a alegria, o gozo de compartilhar isso, porque quando se tem esperança, as coisas é diferente. E Paulo, pregando à igreja de Roma, ele disse: olhe, a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, e a convicção, a certeza daquelas que ainda nem chegaram, ou seja, daquelas que se esperam. Mas João havia anunciado isso. João disse: eis que o machado está posto à árvore, na sua mão está a pá. João havia anunciado, Isaías havia anunciado, Jeremias havia anunciado, os profetas anunciaram que ele viria. O próprio Jesus, uma vez, ele entra na sinagoga, e eu acho interessante esse texto, irmãos, de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus é expulso de Nazaré, pastor Edmilson, ele foi expulso por causa da sua palavra, da mensagem que ele pregou. Olha as diferenças dos lugares que Jesus vai, e muitos não reconhecem quem está no recinto. Queridos, segura a primeira pérola que vai para você nesta manhã. Você sabe por que a tua vida ainda não foi transformada? Você sabe por que esse problema ainda não foi resolvido? Você sabe por que esta causa ainda está parada? É porque Jesus já chegou, já saiu, já chegou, já saiu, e você não notou a presença de Jesus. E queridos, olha que particularidade. Jesus é expulso de Nazaré, e ele volta para Galiléia, e a Bíblia vai dizer que ele entra na sinagoga, e ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos ele era um louvado. O Senhor era louvado ali. E chegando em Nazaré, onde ele foi criado,
Ele entrou na sinagoga num dia de sábado, e o que eu acho interessante, que era costume de Jesus entrar nas sinagogas. E a Bíblia diz que lhe deram o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio com essa missão. Mas é bem verdade, queridos, que o que me chama a atenção do grupo de Genezaré é a solidariedade, é a empatia, era o ato de sentir a dor do outro, porque quem vai atrás não é quem está enfermo, é quem reconhece Jesus. Jesus chega na cidade, os homens se alvoroçam, e a Bíblia diz que eles começaram e mandaram por todas aquelas terras, e em derredor trouxeram-lhe, o texto é claro quando diz: e trouxeram-lhe todos os enfermos. E quando trouxeram, o que foi que fizeram? Eles disseram: Senhor, permita que eles toquem somente na orla das tuas vestes, porque eles serão curados. E a Bíblia vai dizer, Edmilson, que todos, eu falei todos, e a Bíblia vai dizer, eu falei todos os homens que estavam enfermos naquela terra chamada Genezaré, nos dias de Jesus, aqui no Mateus 14, 34 ao 36, todos os que tocaram na orla das suas vestes foram curados por Jesus. Todos curados. E eu poderia comparar, Edmilson, Genezaré com uma igreja. Um lugar onde todos valorizam Jesus. Um lugar onde todos têm sensibilidade de quem é Jesus. Um lugar que as pessoas ainda querem Jesus. Um lugar onde as pessoas fazem questão pela presença de Jesus. Mas, queridos e amados irmãos, agora veja a diferença entre o grupo de Genezaré e o grupo de Betesda. E eu acho interessante, porque o grupo de Betesda estava precisando da mesma coisa. E eu vou ler o texto para você entender, querido e amado internauta. Olhe bem para cá. Ora, havia um tanque chamado Betesda. Era festa. Segundo os historiadores, vão dizer que era festa dos macabeus, por causa da conquista. E os macabeus comemoravam. Outros vão dizer que era festa dos tabernáculos. A Bíblia não menciona a festa. Só diz que havia festa dentro de Jerusalém.
E o que eu acho interessante é o versículo 3. E neste jazia grandes multidões de, olha quem estava em Betesda, pastor Edmilson, enfermos, cegos, coxos, paralíticos. 5 classes de pessoas com a mesma necessidade. Cegos. Olha a situação de Betesda. Multidão de enfermo. Tem alguém enfermo aí? É para você. Multidão de cego. Tem alguém cego aí? É para você. E eu não falo de cego literal. Eu falo também de cego espiritual. Porque tem gente que tem olho, mas não vê. E Jesus está falando com você nesta manhã. Uma multidão de coxos. E eu não falo tão somente dos coxos literais. Eu falo do coxo que tem perna, mas não está andando no caminho que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. A multidão de paralíticos. Aqueles que estão paralisados. E eu não falo de pessoas paralisadas tão somente no literal. Eu falo de pessoas que estão paralisadas há muito tempo. Você está entendendo a palavra? E a Bíblia vai dizer que eles estavam esperando o movimento das águas. Conjectura minha. Aqui é o tanque. O cego ficava assim, ó, na beira. O paralítico ficava assim, ó, paralisado onde ele estivesse, mas ele ficava aqui, ó, próximo ao tanque. O enfermo, próximo ao tanque. Então os 5 grupos, enfermo, cego, paralítico, coxo, todos em volta ao tanque, esperando o movimento das águas. Todos estavam esperando o movimento das águas. Porque se acreditava, havia uma tradição naquele lugar, de que um anjo descia, movia as águas, e o primeiro que caísse na água era curado. Glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer que havia ali um homem que estava há 38 anos. Agora veja a diferença da igreja em Betesda. É uma igreja doente. É um ambiente de tristeza. É um ambiente caótico. É um ambiente que não dá prazer de estar ali. É um ambiente triste. E queridos e amados internautas, entenda. O segundo grupo, que é o grupo de Betesda, a primeira coisa que eu vejo, Jesus não foi reconhecido. O lugar que Jesus chega e não é reconhecido, o lugar que Jesus chega e não é valorizado, o lugar que Jesus chega e que as pessoas não crêem nele, ele entra e sai do mesmo jeito. Eu vou repetir para que você entenda isso. Talvez você ainda não recebeu a sua bênção, a sua vitória, aquele documento ainda não foi posto à tona, aquele problema não foi resolvido, o teu filho ainda não mudou, a tua filha que tu ora por ela e ainda não mudou, o teu marido que está fazendo coisas que não agradam a Deus, talvez ainda não teve mudança.
Porque é preciso que eles reconheçam que Jesus chegou no recinto. Por quê? Porque quando ele chega, as coisas mudam. Quando Jesus chega, a situação tem que mudar. Quando Jesus chega, alguém tem que ser beneficiado. Quando Jesus chega, pode ser no pior ambiente, mas se ele chegou, alguém vai ser beneficiado. E deixa eu dizer a você, querido internauta, que está nos assistindo nesta manhã, Jesus chegou. Você sintonizou, não foi em vão, nessa live Louvor e Palavra. Deus vai restaurar vidas nesta manhã. Deus vai dar vista a cegos espirituais. Deus vai levantar paralíticos que estão paralisados espiritualmente falando. Jesus vai mudar a história de vidas nesta manhã, como tem feito todos os dias, porque já foi dito pelo meu amigo que me antecedeu, ele é o mesmo, ele não é o era, ele é o eu sou. Aleluia. Ele não perdeu a eficácia, ele ainda é o Filho de Deus, aleluia. Ele ainda muda a história, ele ainda muda cativeiro, ele ainda muda casamento, ele ainda muda filho, ele ainda muda filha, ele ainda abre porta, ele ainda muda cativeiro de crente, ele ainda pega homem torto e deixa ele certinho. Ele é carpinteiro, ele sabe trabalhar, ele é o Deus da igreja, ele não mudou e ele chegou na tua vida nesta manhã. Agora veja a diferença. Eles não reconheceram. Segundo, eles não viram e nem muito menos notaram Jesus no recinto. Por quê? Porque estavam esperando um anjo. E sabe qual é o problema de muito crente? Eu vou dizer na íntegra. É que a gente, muitos irmãos crentes, está apostando em anjo. Está vivendo e dependendo de anjo. Vamos para ali, que ali tem um anjo, olha, ali o lugar é. E Jesus está dizendo, eu cheguei primeiro. Tem muita gente que está esperando o mover das águas e olhando para as águas. Jesus está entrando, Marinho, mas o povo está de olho nas águas. Jesus está chegando na igreja, mas o povo está esperando o movimento. O povo está esperando o dia. O povo está esperando o dia da festa. O povo está esperando o dia do congresso. O povo está esperando o culto com a igreja cheia. O povo está esperando que seja um pregador famoso. O povo está esperando, irmãos, muita coisa para dar lugar a Jesus, para reconhecer Jesus, para ver Jesus na igreja. Mas Jesus está dizendo, eu já cheguei, eu entrei no tanque. O problema é que ninguém notou, o problema é que ninguém viu. Jesus poderia ter feito a maior restauração da história da humanidade ali no tanque de Betesda, mas o problema não foi Jesus, o problema foi que o povo estava de olho nas águas. Jesus entrava, mas o povo estava olhando para as águas, Marinho. Ou seja, ali na igreja de Betesda não é a igreja que Jesus fundou para nós dos dias atuais. Por quê? Por causa de N fatores. Não existe. O problema é que lá em Betesda o povo estava esperando o anjo e não Jesus. O problema de Betesda era que lá
Para ser curado, Marinho, olha que igreja competitiva. Parece a igreja dos dias de hoje. A competição é tão grande, quem prega mais, quem ora mais, quem fala melhor. Não, porque fulano prega melhor, porque fulano prega demais. Aqui ninguém prega demais. Aqui Jesus dá a palavra e a unção. Aqui o cantor, ele não canta muito. Aqui Jesus dá a voz e a revelação e a unção e a graça. Aqui não tem melhor. O melhor é ele. Mas o problema de Betesda é o problema dos dias atuais. Permita contextualizar. Por quê? Porque em Betesda, olha aqui como está igual aos dias de hoje. Para ser curado em Betesda, Marinho, só um era. Só um era. Segundo, eventualmente, e só um era. A Bíblia diz que em Genezaré ele curou a todos. Jesus não é de um, Marinho. Jesus não é exclusividade de ninguém. Igreja, acorde. Jesus te ama. Ele quer mudar você. Ele quer restaurar você. Ele quer fazer em você aquilo que precisa ser feito. Basta tu tão somente acreditar que Ele pode fazer. A igreja de Betesda, só um era curado. Na igreja de Betesda, só um recebia a bênção. Na igreja chamada Betesda, para ser curado tinha que ser o primeiro. Meu Deus. Olha o que é que tinha que ter naquela igreja. Primeiro, para você ser curado em Betesda, você tinha que estar atento. Você não podia perder o foco das águas. Você tinha que estar olhando para as águas. Só que Jesus estava entrando, mas o povo estava olhando para as águas. Jesus entrou naquele lugar, ninguém notou, porque o foco do povo era as águas. Na igreja de Betesda, eu estou conjecturando Betesda como uma igreja. Naquele lugar, para ser curado, tinha que estar próximo ao tanque. De longe não conseguiria, porque era o primeiro que entrasse. Olha a competitividade. Terceiro, todos são concorrentes no tanque. Essa não é a igreja de Jesus, Marinho. Eu não estou aqui para competir com você, meu amigo. Nós estamos aqui para pregar o evangelho e ganhar almas para o Senhor Jesus. Eu não estou aqui para competir com você, querido internauta. Nós estamos aqui para pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. O foco é vida. O foco é a pregação do evangelho. O foco é alcançar o pecador. Aqui não, meu filho. Não vem para cá querer competir com ninguém, porque aqui não funciona não. Aqui não é Betesda não, aqui é Genezaré. Aqui todo mundo é curado. Aqui todo mundo se alegra. Aqui todo mundo é feliz. Aqui todo mundo passa por luta, mas aqui todo mundo tem vitória. Aqui todo mundo pode chegar até enfermo, mas aqui nós recebemos vitória da parte daquele que é, que era e que há de vir para buscar a sua igreja. Não faça parte de Betesda. Betesda é a igreja dos concorrentes. Lá disputa. Lá está um brigando por outro. Não, quem vai primeiro sou eu. Não, eu sou melhor. Não, eu que vou cair primeiro. Jesus não é exclusividade de um. No tanque havia concorrente. No tanque não tem colaboração. No tanque não existe algo chamado solidariedade. No tanque, o segundo só é o segundo. Não é nada. No tanque, para ser curado, tinha que ser o primeiro que caísse. Aqui não. Aqui é Genezaré, meu filho. Aqui só basta a gente tocar na orla. Arabaste que me depraste.
Só basta eu tocar na orla e eu recebo graça. Só basta eu reconhecer Ele, reconhecer que Ele chegou, que Ele me aceita. Eu era um perdido, estava jogado na lama, mas no dia que eu vi que Ele entrou, no dia que eu reconheci Ele, Ele me aceitou. E Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui não é Betesda não, meu filho, aqui é Genezaré. Aqui todo mundo pode tocar na orla. Aqui Jesus permite, aqui Jesus para você, aqui Jesus para lhe ouvir, aqui Jesus para lhe receber, porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. E agora? Vai ficar em Betesda ou vai para Genezaré? Sai de Betesda hoje. Em Betesda você está competindo com o outro. Em Betesda só um recebe a bênção. Mas Jesus é tão bom que numa igreja competitiva como Betesda, que num povo competitivo como Betesda, que num povo onde só um recebia a bênção, Jesus agora vai. E aqui está o tema da mensagem. Jesus, a fonte que anula o tanque. Eu vou repetir para você guardar isso no seu coração. Jesus, a fonte que anula o tanque. Lembra quando ele chegou em Samaria? Aleluia. Ele disse para aquela mulher, pastor Edmilson: ah, se tu soubesse, oh aleluia, quem te pede água, aleluia. Ela disse: mas tu não tem nem com que tirar, aleluia, tu não tem nem com que tirar no poço. Jesus não é Deus de poço, aleluia. Para de confiar em cisterna, para de confiar em tanque, para de confiar em poço, meu filho. Jesus é a fonte. Para de confiar em anjo, Jesus é a fonte, aleluia. Jesus na vida de quem o aceita e o recebe é semelhante a uma escada rolante, pastor Edmilson. A gente só faz botar o pé e ele vai nos levando, e ele vai nos levando, e ele vai nos levando, e ele vai nos levando para a eternidade. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aí aquele homem estava 38 anos ali. Aí Jesus chegou, porque Jesus, por onde passa, ele tem que deixar um milagre. Aquele homem estava esperando pacientemente. Persevere, não desista. Jesus é a fonte que anula o tanque. Aí aquele homem estava esperando, paralítico de Betesda. Ele havia descido naquele dia. E eu imagino, aquele homem contratava alguém para levar. Ele era paralítico. Jesus chegou para ele. E Jesus disse para ele. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, deixa eu dizer uma coisa para você, vou concluir. Jesus sabe que você está nessa situação há muito tempo. Há muito tempo. Coloca aí no chat: eu quero aceitar Jesus. Jesus sabe que você está assim há muito tempo. E é preciso tomar uma atitude. E a Bíblia vai dizer que Jesus, vendo que este estava deitado, e que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? A pergunta de Jesus para você, querido internauta, é: queres ficar são? Queres ser curado desta enfermidade? Você quer? A quem está aqui tem fé para orar por você e Jesus curar. Em todo o Brasil, onde você tiver fé, Jesus vai até você e cura dessa enfermidade. Você tem fé que Jesus pode lhe curar nesta manhã?
Aleluia. Se tiver, você coloca a mão no seu coração e diga, coloca aí no chat, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, eu não tenho homem algum. Para. Não precisa de homem. Você não precisa de anjo. Agora não. Há momentos na vida do crente que a gente precisa de uma mão amiga. Mas quando Jesus chega, tanque, poço de Jacó, cisterna, tudo isso é anulado. Anjo, quando ele chega, tudo isso é deixado de lado. E a Bíblia vai dizer, queridos, que estava um homem ali, havia 38 anos que se achava enfermo. E ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque. Competição. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ei, querido, olha o que Jesus disse. E é com essa palavra que eu termino nesta manhã. E disse Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Nesta manhã, a ordem de Deus para você é, levanta, sai da inércia. Ninguém acredita em mim, pregador. Ninguém faz valer na minha vida. Eu não ando mais em Genezaré. Volte para a casa do Pai hoje. É tempo de você retornar. É tempo de você voltar. É tempo de você ter a vida restaurada. E a hora é agora. Levanta. Toma a tua cama e anda. E sabe o que eu acho lindo? Eu concluo aqui. É que quando chega a nossa vez, pastor Edmilson, de ser abençoado, ninguém pede. 38 anos, mas chegou o dia dele. Eu não sei quanto tempo que você está passando por isso, mas hoje chegou o teu dia. Pela fé eu creio. Com permissão do nosso amigo, posso fazer uma oração, Maria? Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração aí, vai. Coloca no chat, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu quero orar por você. Esteja certo, meu irmão, que quando chegar a sua vez de ser abençoado, ninguém, eu falei, ninguém irá impedir. Ninguém irá atravessar na sua frente. Sabe por quê? Porque a bênção vai ser completa. Uma vida para Jesus. Aonde está a segunda vida para Ele? Coloca aí no chat, eu aceito Jesus. Eu quero receber esse Jesus de novo. Eu quero sair de Betesda. Eu quero deixar de olhar para tanque. Eu quero deixar de esperar em anjo. Eu quero parar de esperar em águas agitadas. Para com isso, meu filho. Anula isso que a fonte chegou. Jesus, a fonte que anula o tanque. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei se tem alguém enfermo aí. Mas se tiver, coloca a mão no teu coração. Aqueles que você tem pedido oração por cura, você vai ser o representante dele. Coloca a mão no teu coração. Depois você vai dar uma ligada para ele. Que hoje vai ser instantâneo. Hoje Jesus vai curar. Hoje Jesus vai dar vista a cego. Hoje Jesus vai levantar paralítico. Hoje Jesus vai curar enfermo. Hoje Jesus vai mudar a história de crente. Coloca a mão no teu coração e pela fé receba. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã gloriosa, Pai, eu já te agradeço pela vida que te aceitou. Eu já te agradeço, meu Deus, pelos internautas que estão ligados. Eu já te agradeço, meu Deus, pelas vidas que te entregaram.
se entregaram para ti, Senhor, e eu te peço nesta manhã, assim como tu fez com aquele paralítico, visita as Betesdas da vida, as Betesdas desta cidade, os tanques de Betesda do Brasil, meu Deus, o lugar de enfermo, visita, meu Pai, aonde houver um enfermo, aonde houver um ente querido que crê no milagre que o Senhor pode operar nesta manhã, aonde houver uma mão no coração, aonde houver alguém que está precisando de uma cura, aonde houver alguém que precisa de um milagre, aonde houver alguém que precisa ver, aonde houver alguém que precisa andar, aonde houver alguém que precisa levantar, meu Deus, estende a tua mão poderosa nesta manhã e opera milagres para a glória do santo nome de Jesus. Tu és o mesmo e não mudou. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã. Meu Deus, eu creio no milagre, eu creio na cura, eu creio que amanhã o povo estará agradecendo aqui no Louvor e Palavra o milagre que o Senhor fez nesta manhã, porque é tudo para a tua honra e glória. Aqui ninguém está competindo com ninguém não, Jesus. Aqui a glória é para o Senhor, aqui a honra é do Senhor, aqui o louvor é para o Senhor. Aleluia, a glória é tua, pois somente tu és, ó Pai, em nome de Jesus. Anula tanque na vida de crentes, anula, Senhor, cisternas, anula poços, anula, Senhor, essas coisas, anjo, meu Deus, povo que está fazendo ficar pé em anjo, deixando de acreditar em ti e na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o teu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Então abre o entendimento dos incrédulos, como Paulo disse à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho de Jesus Cristo. Então nesta manhã, meu Deus, que o Senhor abra a mente, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor tire as escamas dos olhos, que o Senhor faça cego ver, coxo andar, surdo ouvir, paralítico se mover. Meu Deus, cura enfermo nesta manhã e dá vitória à tua igreja. É isso que eu te peço e já te agradeço, Jesus, debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, eu não sou merecedor das tuas ricas bênçãos nesta manhã, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, querido internauta, no nome de Jesus.